Me siga no Instagram, @professor Billy Paul, e se quiser estudar biologia pelo sistema Biomap, se inscreva em nosso canal. Novas bioaulas todas as semanas com material para download na descrição de todos os vídeos. Espero você. Boa aula e bons estudos. Olá você, tudo bem? Tudo que se produz ou tudo que se incorpora por unidade de tempo e área denomina-se produtividade, que é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Após a vinheta, Ecologia, aula de produtividade especialmente para você. Vem comigo! Ok, pessoal, vamos então à nossa aula de produtividade. Professor Billy Paul, o que é produtividade? Produtividade é tudo que se produz ou tudo que se incorpora por unidade de tempo e área. Se o organismo é um produtor, tudo o que esse produtor, o total produzido por esse produtor em sua fotossíntese, corresponde à sua produtividade. Se você é um consumidor, tudo aquilo que você incorpora no processo alimentar num determinado momento representa a sua produtividade. Então, produtividade é o total produzido ou incorporado por unidade de tempo e área. A produtividade é analisada da seguinte forma: produtividade primária. O que é a produtividade primária, Billy Paul? Consiste no total de biomassa produzida por fotossíntese ou por quimiossíntese. Ora, claro, o principal processo autotrófico da natureza é o fotossintético. Ele é quem garante, na verdade, a manutenção de todas as relações alimentares. Mas nós temos alguns micro-organismos da natureza, bactérias principalmente, que encontraram uma maneira de produzir matéria orgânica sem a utilização de luz. Tal processo é denominado de quimiossíntese. Ok? Eles promovem reações de oxidação de compostos inorgânicos. A energia liberada nessas reações é utilizada então para produzir C6H12O6 a partir de CO2 e água. É o processo de quimiossíntese. Ora, o que é a biomassa, Billy Paul? O total de matéria orgânica utilizada na produção de energia. Aí temos a produtividade secundária. A produtividade secundária consiste na biomassa que é incorporada pelos consumidores. Então, a produtividade primária é a produtividade dos produtores e a produtividade secundária é a produtividade dos consumidores, ok? Que são os seres heterótrofos que se alimentam de forma direta ou indiretamente, tá, dos autotróficos. Muito bem, quais são os tipos, consequentemente? Primeiro, produtividade primária bruta. O que é a produtividade primária bruta? É o total de matéria orgânica produzido por fotossíntese por unidade de tempo e área, em um dia de trabalho. O que é um dia de trabalho para uma planta autotrófica fotossintetizante, professor? É enquanto o sol brilha. Enquanto o sol brilha, a planta estará realizando então o processo de fotossíntese. Então, o total produzido aí nesta fotossíntese é a produtividade primária bruta. Estamos falando do primeiro nível trófico de toda a relação alimentar. Mas temos também a produtividade primária líquida, que é a diferença entre tudo que foi produzido e tudo que foi consumido pela respiração. Você sabe que na fotossíntese ocorre a produção de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é consumida pelos consumidores, que no processo de respiração, eles degradam essa matéria orgânica para produção de energia. Quando a gente fala em fotossíntese, estamos falando em produção. Quando falamos de respiração, estamos falando de
consumo. Então, a produtividade líquida, aquela que ficará armazenada, ok, na biomassa do organismo que participa da relação alimentar, você representa da seguinte forma: a produtividade líquida é igual à produtividade bruta, que é o total produzido ou incorporado, menos o que o organismo gastou no processo de respiração, porque ao respirar ele libera energia, parte da energia é consumida pela própria máquina biológica e a outra parte é liberada para o meio ambiente na forma de calor. Então o que sobra disto será armazenado nos tecidos, ok? Constituindo então a biomassa do ser vivo. Tal produtividade é a produtividade líquida, ok? Muito bem, observação IPC, observação importante pra cacete. Apenas 10% de toda a produtividade é o que passa de um nível trófico para outro, em média. Professor, como assim? Ora, 90% de toda a produtividade, tá certo? É consumida por você mesmo, pelo próprio organismo, na respiração, na produção de energia, e apenas 10% é o que ele vai armazenar nos tecidos ou em forma de frutos do produtor ou nos tecidos do organismo consumidor. O principal tecido que armazena isso é o tecido adiposo. Vamos dar um exemplozinho para você entender. Vamos imaginar que você foi no sítio do seu tio. O sítio do seu tio ele é um plantador de laranjas. Tá certo ou não? E você viu, lá você estava no alpendre da casa do seu tio, no meio de um laranjal imenso. E você focou sua atenção num pezinho de laranja que estava lá. E você estava sem fazer nada, numa cadeira de balanço, por exemplo, balançando no alpendre da casa e contou 50 laranjas. Aquelas 50 laranjas, eu pergunto para você, é a produtividade bruta do pé de laranja? Ou é a produtividade líquida do pé de laranja? Se você respondeu que é a produtividade líquida daquele pé de laranja, você acertou. O que está armazenado ali na forma de frutos é exatamente o que sobrou após a planta respirar. E não o total de matéria orgânica que foi sintetizado por esse vegetal em seu processo de fotossíntese. Billy Paul, então, quer dizer que aquelas 50 laranjas correspondem a 10% de tudo que foi produzido por fotossíntese e que levou à formação desses frutos, professor Billy Paul? Isto, apenas 10% de toda a produtividade da planta é o que está armazenado ali. Você chamou a pessoa que trabalha lá na casa do seu tio e pediu para ela colher algumas daquelas laranjas que pareciam extremamente saborosas e fazer um suco de laranja para você. Ela fez o suco, trouxe o suco, você tomou. O suco de laranja para você é a sua produtividade bruta ou líquida? É a sua produtividade secundária bruta ou líquida, já que estamos tratando de um consumidor? Se você respondeu que o suco de laranja representa a produtividade secundária bruta, você acertou que é a biomassa, a matéria que você está incorporando num dado momento. Agora, claro, a matéria componente do suco de laranja será digerida pelo seu tubo digestivo, jogada na sua corrente sanguínea, absorvida pelas suas células, parte dela será convertida em energia, parte dela será convertida em biomassa armazenável nos seus tecidos. E essa biomassa armazenável, que é o que pode passar para um nível trófico seguinte, tá certo? É a produtividade líquida. Ficou claro para você? Vamos ver um exemplozinho aqui bem interessante sobre isso. Ó, eu tenho um produtor que serve de alimento para um consumidor primário, que serve de alimento para um consumidor secundário, que serve de alimento para um consumidor terciário. Ok? O produtor, o nosso produtor, ocupa o primeiro nível trófico, o consumidor primário está no segundo nível trófico, o consumidor secundário está no terceiro nível trófico e o consumidor terciário está no quarto nível trófico. Tá? Esse produtor aqui, tudo que ele produziu em sua fotossíntese é sua produtividade primária bruta. É 100% da biomassa sintetizada.
Ok? Muito bem. Ele serve de alimento para um consumidor primário. Agora, a pergunta é, de toda essa produtividade primária bruta aqui, ele vai guardar tudo? Não. Ele consome grande parte disso e ele vai guardar, tá, cerca de 10% dessa produtividade nos seus tecidos ou na forma de frutos, dependendo do tipo de vegetal que você está analisando. Isso aí, armazenado, é a produtividade primária líquida. Quando o consumidor primário se alimenta desse produtor, ele consome exatamente o quê? O que está armazenado nos tecidos do produtor, que corresponde para esse produtor à produtividade primária líquida, que é apenas 10% da produtividade primária bruta. Mas, para o consumidor primário, será a sua produtividade secundária bruta, porque é tudo que ele está incorporando num dado momento. Ele guarda tudo isso? Não, ele vai consumir a maior parte na respiração para transformar em energia e o que sobra ele vai armazenar, sendo então a sua produtividade secundária líquida. Ao servir de alimento para um consumidor secundário, o que passa para o consumidor secundário é o que está armazenado nos seus tecidos. Tá certo? Que é a produtividade secundária líquida que, no consumidor secundário do terceiro nível trófico, será a sua produtividade terciária bruta. Ele guarda tudo? Não, consome a maior parte e guarda, ok, os 10% produtividade terciária líquida, que ao passar para o consumidor terciário do quarto nível trófico, será a sua produtividade quaternária bruta. Ele vai consumir grande parte respirando, transformando em energia e vai guardar cerca de 10%, que será a sua produtividade quaternária líquida. Entendido? Essa análise do processo de transferência de matéria e energia pela relação alimentar, produtividade, mostra claramente o quanto é reduzido o fluxo de matéria e energia a cada nível trófico superior. Por isso que nunca temos cadeias alimentares muito longas, cadeias alimentares muito grandes. Ok? Vamos ver então um outro exemplozinho para ficar mais claro ainda para você. Eu tenho 5.000 plantas que servem de alimento para 300 gafanhotos, que servem de alimento para uma ave durante um ano. Olha só que coisa legal. Agora eu quero que você pense na biomassa acumulada, a biomassa líquida acumulada em 5.000 plantas e a biomassa líquida acumulada em 300 gafanhotos. Viu quanto diminuiu essa disponibilidade aí de matéria? Agora imagine aí 300 gafanhotos, a quantidade de biomassa em 300 gafanhotos e em uma ave de pequeno porte. Então você percebe claramente como ocorre essa redução. Outro exemplo para você entender bem direitinho. 1 metro quadrado de vegetação verde, então você chega num estádio de futebol com uma faca bem grande, uma faca de 15 polegadas, você corta lá no campo 1 metro quadrado de vegetação, daquela grama verde lá do gramado do campo. Esse 1 metro quadrado de vegetação verde, fotossintetizando todo dia, vai produzir 15 quilocalorias por dia. Ok? Aí, esse metro quadrado de vegetação verde, você colocou ele para servir de alimento para um consumidor primário. Quanto passa para o consumidor primário? Tá? Olha só. 15 quilocalorias é o que esse 1 metro quadrado de vegetação verde produziu em sua fotossíntese diariamente. É a produtividade primária bruta. É isso? Porque é o total produzido por ele, por unidade de tempo e área. 1 metro quadrado, área por dia. Ok? Entendido isso? Quanto passa para o consumidor primário? Ora, é apenas 10% de toda a produtividade que passa de um nível trófico para outro, então 15 calorias vai passar para o consumidor primário 1,5 quilocaloria por dia, que é, neste momento, para o consumidor primário, a sua produtividade secundária bruta. Ele serve de alimento para um consumidor secundário. Quanto passa para o consumidor secundário? Ora, 10% de 1,5 quilocaloria, que corresponde a 0,15 quilocalorias por dia.
Entendido? É assim que se processa a produtividade dentro das relações alimentares. Professor Billy Paul, como isso cai em prova? Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula, baixe o Bioese gabaritado e boa aula e bons estudos. Espero você na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até a próxima.